diretamente de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro no Brasil, para o mundo. O apóstolo Edson Vidal lhe trará uma ministração onde a unção irá produzir impacto. Sua vida nunca mais será a mesma. Seja-o confrontado para o seu destino profético. Pois de glória em glória você será transformado. Graça e paz, aqui é o apóstolo Edson Vidal, diretamente do Rio de Janeiro, do Brasil para o mundo. E eu quero deixar para você uma meditação no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo expressa o seu medo quando ele diz: mas eu temo que, como a serpente enganou Eva lá no Éden, também vos corrompeis e vos abraçais aí um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito. Se isso acontecer, com certeza vocês vão sofrer. Mas eu fico vendo hoje, a teologia da prosperidade, pelo menos parte dela, falando que o Brasil vai ser ou é um país do avivamento, e o tempo todo profetizando. Eu não digo para você que isso não seja válido, porém, irmãos, como qualquer nação, pessoa, igreja, se não aprender por meio das leis ou leis espirituais, vai se aprender por meio das pressões espirituais. O Brasil, de repente, ficou enfeitiçado. E isso não começa de agora. Leis que foram já impostas para enfraquecer, o medo de Charles Finney, de John Wesley, Charles Spurgeon, era exatamente a secularização, o mundanismo entrar dentro da igreja. A secularização, o mundanismo, trazer esfriamento para dentro da igreja. Foi o que aconteceu desde a época de Constantino, que não podendo destruir a igreja, e viu que perseguir a igreja era prejuízo, ele acabou se fundindo à igreja, contaminando o corpo de Cristo. E agora, irmãos, nós temos aí várias lideranças que trocaram a Bíblia por filosofias ou experiências próprias. Brasil está sendo profetizado já há algum tempo pela teologia da prosperidade para ser uma bênção, um quartel-general, a terra do avivamento. Mas vai acabar sendo por força da pressão e não da profecia. Porque se você ver lá em Atos capítulo 2, você vai ver que o povo depois do Pentecostes se acomodou. E se não fosse a pressão da perseguição, aí, irmãos, vem aquele paradoxo. Quando o mal é necessário, quando a pressão, as lutas são necessárias, boas espadas só são forjadas no fogo. O metal só é purificado
se ele passar por altas temperaturas. O crente só é lapidado se ele passar por sistemas rígidos. Infelizmente, funciona assim. A azeitona só produz azeite se for esmagada. A rosa de Saron passava por um processo trabalhoso para poder exalar o seu perfume. O vaso de alabastro tem que ser quebrado. Tudo isso tipifica que o crente precisa passar por processos na vida para poder chegar aonde normalmente ele poderia chegar, só que por si só nunca chegaria. Você entende agora o porquê das lutas? Você entende o porquê da necessidade do mal em nosso mundo? Você entende o porquê as provas fazem parte da vida? O Brasil votou sem direção de Deus. Ah, mas quem coloca o político lá é Deus. E Deus deu a terra para quem administrar, o crente. Vamos continuar naquela indagação, foi a mulher que tu me deste. Vamos continuar naquela indagação, foi o presidente que tu me deu. Foi os pais que tu me deu. Foram os filhos que você me deu. Você não tem participação em nada disso. Amado, em nome do Senhor Jesus, é hora da igreja parar de ser omissa. Os crentes estão sendo omissos. Eu falo com irmãos, mas tem que se cumprir as escrituras. A Bíblia diz que é assim mesmo. É os últimos dias. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E com isso, vários cristãos com a mente passiva está deixando o diabo atuar livremente, com liberdade. É hora de nós tomarmos rédea da situação, como autoridades no mundo espiritual, se posicionar, criarmos uma resistência espiritual, a fim de mostrar para Satanás que, embora o mundo jaz no maligno, mas nós somos cidadãos do céu, peregrinos dessa terra, manifestando para a criatura e para a criação a manifestação como filhos de Deus. Nós manifestamos o reino de Deus. Estamos numa outra dimensão aqui nesta terra. E você não pode deixar as coisas acontecerem. O ambiente do reino é o ambiente do céu. E nós trazemos a manifestação do céu na terra. E nós não podemos que Satanás faça o que quiser. À medida que você tem consciência, à medida que você estabelece o reino, faça-o manifestar e viva suas leis e goze dos seus direitos. Sabe, querido, o Brasil não é apenas para ser profetizado,
Não é apenas para você dobrar o seu joelho e entregar na mão de Deus. É para você reinar em vida. Se você crê, você fará obras ainda maiores do que o próprio Jesus. Não está nas Escrituras? Ei, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que algo o detém. Quem? O anticristo. É hora de nós deixarmos o fluir de Deus como um rio jorrar de dentro de nós. É hora de nós pararmos com o Pentecoste de 4 paredes e trazer um avivamento real. Um avivamento cultural, um avivamento político, um avivamento social, um avivamento religioso, um avivamento econômico. Deixar nessa geração a marca de um avivamento genuíno, com fome da palavra, sede de santidade, busca de oração, arrependimento, conversão, coração contrito. É desse avivamento que eu estou falando. Não é o avivamento de você dançar com varão, ou o avivamento de você subir no monte, fazer uma campanha de 2 semanas. Não. O avivamento deixa marcas em você e na sociedade. É desse avivamento que eu estou falando. É da fome de Deus. Não é nem um avivamento de sinais, e de pena, e de pedra. Tudo isso é muito relativo. Não é avivamento de ouro, de dente, de pó, de ouro. Estou falando do avivamento que produz choro. É o avivamento que coloca a pessoa sentindo essa indignação, sentir suas misérias, que levou Isaías a dizer: ai de mim, que estou perecendo. É desse avivamento que eu estou falando. Então, a partir de hoje, manifeste o reino, seja um cidadão do reino. Ah, apóstolo, mas existe a multiforme graça. Cada um é de um jeito, cada um tem um mistério. Amado, o que eu estou falando aqui é regra geral do que é um avivamento genuíno. Fora isso, é meninice, é síndrome de Down espiritual. Fora isso, é ilusão de Elimas o mágico. Fora isso, é magos do faraó transformando cajado em serpente. Avivamento dói, leva choro, nos leva à forma de feto de joelhos. Avivamento impressiona, não sai da mente nem do coração, causa paixão. Avivamento é radical, é real, não é momentâneo, nem circunstancial, não passa pela alma, fica no coração e reproduz no espírito. Enche o seu vaso e outros vasos. Enche o seu cálice e ele transborda. É contagioso. É desse avivamento que eu estou falando.
O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Chegamos ao fim de mais de uma ativação de um rompimento espiritual. Se esse ministério tem alcançado você, edificando e abençoando e fortalecendo a sua fé, seja um missionário. Nos ajude a alcançar a outros. Deus escolheu você para manter as mãos de Moisés erguidas desta geração. Nosso número de Pix: 21 98 100 48 00. A sua semente produzirá frutos que alimentará a vida de outros. Você pode até não salvar o mundo, mas salvará o mundo de alguém.